Em nome de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária de 2024. Quero saudar os colegas vereadores, funcionários da Câmara, assessora jurídica e todas as pessoas presentes e que nos assistem. Ata da 14ª sessão ordinária de 2024. Está em discussão a ata. Nada mais a discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Peço para a vereadora Débora Busato ler uma passagem da Bíblia para a meditação. Javé, ouve a minha prece, que o meu grito chegue a ti. Não escondas tua face de mim, no dia da minha angústia. Inclina teu ouvido para mim, e no dia em que eu te invoco, responda-me, depressa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ordem do dia. Indicação número 015 de 2024, da vereadora Eneida Zucchetto Lázari. Peço para a assessora ler. Que o Executivo Municipal encaminha ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, pedido de providência em relação aos buracos na rodovia 400 AM 9010, entre Passa Sete e Lagoa Bonita do Sul. Justificativo. A aplicação da última camada de asfalto desta rodovia foi realizada em janeiro deste ano. A sinalização ainda não foi totalmente concluída, porém já começam a aparecer buracos na pista, tornando o tráfego perigoso, inclusive com riscos de acidentes. Com as últimas chuvas intensas, esses danos tendem a ser intensificados, portanto, se faz necessária a recuperação da imediata da mesma. Está em discussão a indicação. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Eneida. Cumprimento o presidente Alexandre, a mesa diretora, demais colegas vereadores, assessores, assessora jurídica e aos que nos assistem pelo Facebook. Foi um sonho, né, realizado neste ano, em janeiro, quando a gente viu a última camada ser colocada no nosso asfalto. Mas, para nossa tristeza, com menos de 6 meses, já começam a surgir alguns buracos. E a grande preocupação é de que, com essas chuvas, essa umidade, comece a esburacar mais ainda, né? Então, a gente precisa comunicar, pelo menos o DAER, né, que em entrevista o superintendente João Batista disse que fariam as manutenções necessárias se não suportassem essa camada, porque a administração havia pedido que fosse colocado o asfalto quente, a última camada, mas como no projeto inicial, que foi feito há muitos anos atrás, quando não tinha um movimento tão intenso aqui na nossa rodovia, foi feito esse projeto com o asfalto frio. Mas já dá para ver que não suporta, que precisa ser o asfalto quente. Então, por isso, que nós precisamos que seja reparado logo, porque depois desses buracos abertos aí, a gente sabe que corre risco, né? E a nossa ligação imediata a todo o Centro-Serra e a capital também. Por isso, então, peço apoio para vocês, né? Inclusive para a gente mandar um ofício para o DAER conjuntamente, né? E também vou pedir apoio para o presidente da Assembleia Legislativa, que também faça pressão junto ao DAER, porque a gente sabe que as coisas são demoradas, e a preocupação é que quanto mais demorar para fazer esse tapa-buracos aí, mais se vai deteriorar, e dinheiro público sendo desperdiçado. Então, conto com o apoio de vocês. Muito obrigada. Continua em discussão a indicação. Com a palavra o vereador Paulo. A saudação especial ao presidente e aos demais vereadores, a nossa assessora jurídica, Mônica, que está presente aí.
Só para complementar a indicação da vereadora, dizer assim que os órgãos públicos do Estado, principalmente o DAER, é um órgão que é incrível, né? Aqui agora, com a enchente, com toda essa catástrofe que aconteceu, eu seguido vou à cachoeira, tenho que fazer esse trajeto à cachoeira, a terra que caiu no asfalto aqui nessa estrada que vai a Candelária, eles não tiraram ainda. Quem tirou ali para passar foi a prefeitura de Candelária. O dia que eu cruzei, um amigo meu estava lá com caçamba e um arreto tirando lá, senão não estaria passando. Aquele carreirinho ali, ainda quem abriu foi a prefeitura de Candelária. Então, veja bem que agora eles estão dizendo que não limparam as canaletas, isso faz 2 anos que aquelas canaletas estão cheias de cisco, de pedra, e o asfalto está roendo. O caso do nosso asfalto aqui também foi um trabalho assim, que não foi bom, né? Foi um trabalho que a gente sabe que foi uma tapeação, isso vai virar só em buraco. Então, assim, não sei se existe uma fiscalização do DAER, porque alguém recebeu, né, Neida? A empresa, com certeza, recebeu para fazer esse asfalto. Isso não tem, os fiscal do DAER, eu não sei se eles fiscalizam, se isso, como é que funciona. Então, assim, ó, deixo aqui minha indignação também, apoiando a vereadora. Essa estrada aqui, a Candelária, a gente não tem condições de andar. Não tem condições de andar essa estrada aqui. E eles ficam agora jogando nas enchentes, na catástrofe, mas isso já estava há 2, 3 anos atrás. Já estava as canaletas tudo suja e tudo sem manutenção, na verdade. Então, dizer assim que nós temos que ter alguma coisa mais firme do DAER, né? Mas alguém que fiscaliza, eu não entendo quem fiscaliza, né? E porque essa obra é uma obra que era para estar 100% boa, e está já toda esburacada e vai ficar mais esburacada. Então, só para complementar a indicação da vereadora, dizer que eu sou favorável e que a gente tem que dizer, mesmo que a gente não consegue muita coisa, mas tem que dizer que não está legal assim. Obrigado, presidente. Continua em discussão a indicação. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Débora. Gostaria, então, de cumprimentar o presidente Alexandre, demais colegas da mesa, colegas vereadores, assessores, nossa assessora jurídica Mônica e a todos que nos assistem pelo Facebook. Também a colega Eneida tem meu apoio nessa indicação, né? Nosso asfalto tão sonhado, né? Hoje aí, com certeza, se a gente não tivesse ele concluído, seria, né, bem mais difícil o tráfego e tudo. Só que é uma obra recente, né? E que a gente já vê todos esses estragos aí. Um asfalto que nem teve a sua inauguração ainda, né? Então, e foi uma obra que a gente esperou por muitos anos. Então, ver um estrago tão rápido é complicado mesmo. E o descaso do DAER é existente desde sempre, né? Então, eu acho que a gente, com certeza, a gente tem que fazer essa indicação, já mostrar que a gente está atento, né, ao que está acontecendo, mesmo que nem o colega Paulo falou, mesmo que, de repente, né, não surja muitos efeitos, mas a gente está fazendo esse movimento aí. Também temos que citar ali a linha Tupi, né, que ainda não foi resolvido nada. Temos munícipes, né, que não conseguem ter acesso aqui para o município pelo interior da linha Tupi, né, eles têm que fazer toda a volta, então isso é bem complicado, é um descaso total com as pessoas, né. Então, que eles, assim como nós, esperamos que, de repente, outras pessoas, né, cheguem até eles, assim, e que eles não usem a enchente que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul para se defender, né. Muito obrigada. Continua em discussão a indicação. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Indicação número 016 de 2024, da vereadora Eneida Zucchetto Lázari. Peço para a assessora ler. Solicita providência junto ao DAER, Departamento Autônomo do Estado de Rodagem, que seja feita manutenção no asfalto que liga Lagoa Bonita do Sul e Passa Sete, tendo em vista que o mesmo já necessita de operação tapa-buracos o mais breve possível, uma vez que estamos num período chuvoso e com falta de manutenção poderá agravar a situação. Justificativo. Essa indicação visa mobilizar o DAER quanto à realidade que a RS 400, que liga Lagoa Bonita do Sul a Passa Sete, encontra-se, em relação aos buracos que já estão aparecendo na pista.
Observa-se um declínio na qualidade da estrada, além disso, a conclusão do asfalto foi finalizada recentemente e já necessita de recuperação, o que tem causado transtornos e preocupações para todos os que utilizam diariamente. A manutenção da pista, as correções dos buracos são medidas cruciais para garantir a segurança de todos os usuários. Está em discussão a indicação. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Eneida. Cumprimento a todos novamente. Essa indicação, na verdade, é para que o nosso presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo José Brito, interceda junto ao DAER, né, pedindo essas mesmas providências que eu coloquei anteriormente. Muito obrigada. Continua em discussão a indicação. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1950 de 2024. Peço para a assessora ler. Autoriza o Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no Plano Plurianual 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e na Lei Orçamentária Anual de 2024 e autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$70 mil e de outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, a presente abertura de crédito especial tem por objetivo atender as demandas nas estradas devido aos estragos provocados pelas enchentes que atingiu o município, com a aquisição de tubos de concreto para a construção de bueiros. Sendo assim, submeto à apreciação do Legislativo Municipal esse projeto de lei, solicitando desde logo que seja analisado e votado o mais breve possível. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo número 1951 de 2024. Peço para a assessora ler. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento de 2024 no valor de R$130 mil. Justificativo. Senhores vereadores, a presente abertura de crédito suplementar tem por objetivo a aquisição de combustível e demais materiais de consumo necessários para atender às demandas nas estradas, bem como a locação de máquinas e caminhões para suprir a alta demanda de serviços existentes devido aos estragos provocados pelas enchentes que atingiu o município. Sendo assim, submeto à apreciação do Legislativo Municipal este projeto de lei, solicitando desde logo que seja analisado e votado o mais breve possível. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Eneida. Cumprimento a todos novamente, então. Como anteriormente nós reunidos com o prefeito, ele nos explicou esse projeto, e que a administração, durante esses eventos climáticos, foi muito ágil, né, para desobstruir os pontos das estradas, bueiros. Então, é bom que a gente possa aprovar de imediato esse projeto, que justamente é para a compra dos canos, né, e 130 mil, então, para alocação de máquinas e combustível, né. Então, todos nós, acredito que sejamos favoráveis, né, isso porque é para o bem do nosso povo. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto de lei.
Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1952, de 2024. Peço para a assessora ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato por prazo determinado de enfermeiro autorizado pela Lei Municipal número 1785 de 2022, de 24 de agosto de 2022 e de outras providências. Justificativo. Senhores vereadores, tendo em vista a necessidade de mantermos a equipe completa necessária à realização da presente prorrogação e assim dar continuidade aos serviços que vêm sendo prestados à população. Destacamos que o município aderiu à rede Bem Cuidar, programa que aumentou a demanda de serviço na área deste profissional, bem como também devido ao novo financiamento federal do SUS, Previne Brasil, e ao financiamento estadual PIAPS, contribuição com aumento de demandas de serviços, além do atendimento ao público, alimentação de diversos sistemas, que por exigência da legislação só pode ser registrados pelo profissional médico ou enfermeiro, para contabilizar a produção do ESUS, justificando assim a contratação de mais um profissional enfermeiro para realizar este trabalho e, por consequência, possibilitar que o município atinja os indicadores mínimos necessários para a manutenção dos repasses de recursos. Dessa forma, estamos propondo o presente projeto de lei com o objetivo de mantermos a equipe completa. Destacamos que, com a realização da contratação, evitam-se transtornos com a suspensão dos incentivos financeiros. Nestes termos, estamos encaminhando para apreciação e votação com a maior brevidade possível, tendo em vista que o contrato temporário se encerra na data de 12 de junho de 2024. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1953, de 2024. Peço para a assessora ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um engenheiro civil e de outras providências. Justificativo. Senhores vereadores, destacamos que o município necessita de um profissional na área de engenharia civil, pois a grande demanda é gerada em razão dos estragos em bueiros, pontes e pontilhões, danificados pelas chuvas em excesso, ocorridos no último mês. Fato que levou o município a decretar situação de emergência e teve homologação pela Defesa Civil do Estado. Assim, diante da demanda surgida em obras de engenharia do município, necessária a contratação desta área. De outro modo, informamos que a referida contratação observará a lista de concurso público realizado pelo município. Em sendo assim, submeto à apreciação do Legislativo Municipal o presente projeto de lei, solicitando desde logo que seja o mesmo analisado e votado com urgência. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Com a palavra o vereador Paulo. Só para complementar o projeto, as pessoas que assistem no Facebook e pelas redes sociais, até os projetos não tem tanto debate aqui, porque a gente recebe um dia antes pela página da Câmara de Vereadores, né? É importante que as pessoas saibam. E a gente já leu todos esses projetos, né? Então, a partir de ontem de manhã, se não me engano, a gente já leu todos, então até não há um debate mais intenso aqui no plenário. Às vezes as pessoas lá, às vezes mas o vereador não discutiu o projeto. Então, só para que as pessoas entendam que, como a gente recebe o projeto um dia antes, né, a gente já tem a oportunidade de ler e analisar todos os projetos. Só para complementar, assim, dizendo que é importante a contratação do engenheiro, até porque isso é um aviso, é uma aula que a natureza deu agora, né? Essas novas pontes que vão ser feitos projetos,
que nós temos que se precaver, porque a água surpreendeu, né? Então tem que fazer maior ainda, né? Que nem eu analisando ali em Sobradinho, aquelas pontes foi construída lá nos governos, acho que se não me engano, Marcinardi e outros prefeitos bem antigos, que o vão dela que cruza a água são bem pequeno, né? Isso agora com as novas pontes, nosso município é o mesmo caso, vão ter que fazer uma elevação, deixar mais espaço, fazer uma elevação, mais espaço para que quando vem uma árvore, um gaio, uma árvore inteira que cruze. Ocasionou um baita de estrago porque trancou tudo ali, né? E não teve a água, não conseguiu sair, escapou pelo lado. Então, é importante que tenha um engenheiro, que o engenheiro vai dizer, olha, nós vamos ter que fazer uma vazão de água tantos mais forte, porque com certeza vai vir mais enchente, não vai ser a última essa, né? Teve aquela de 41, essa foi maior e provavelmente que vai vir mais. Então é importante a contratação do engenheiro agora para que faça um levantamento mais certo, mais adequado para... Porque às vezes a gente leigo chega lá e pensa uma coisa, né? O engenheiro já... Eu sei de casos que o engenheiro chegou e disse, não, mas eu fazia com um valor menor, mas não adiantou. Eu cito aquela ponte que vai a Segredo, na época o Dair gastou um dinheirão para fazer ela, e o prefeito questionou que fazia com a metade do valor, só que ela aguentou a enchente. Ela está intacta, ela não houve nada. Então, às vezes, tu economizar no momento não é interessante. Então, o engenheiro, nesse caso aqui, é importante que ele vai fazer o projeto e vai dar a demanda adequada para o prefeito fazer as obras que é necessário, assim, dentro de um planejamento e de um orçamento melhor. Obrigado, presidente. Seria isso. Continua em discussão o projeto de lei. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1954, de 2024. Peço para a assessora ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um operador de máquinas e da outras providências. Justificativo. Senhores vereadores, destacamos que o município necessita de outro operador de máquinas, a grande demanda de serviços nas estradas danificadas pelas chuvas em excesso, ocorridas no último mês. Fato que levou o município a decretar situação de emergência e teve homologação pela Defesa Civil do Estado. Além disso, estamos com o operador em licença saúde, bem como o município adquiriu novas máquinas e, apesar de ter nomeado novos operadores, a demanda existente aumentou, sendo necessária a contratação de novo profissional para dar conta da demanda. Assim, diante das novas máquinas recebidas e adquiridas e da necessidade de manutenção das estradas municipais para o escoamento da produção agrícola e do aumento da demanda por profissionais, necessária a contratação de outro operador de máquinas. De outro modo, informamos que a referida contratação observará a lista do concurso público realizado pelo município. Em sendo assim, submeta em apreciação do Legislativo Municipal o presente projeto de lei, solicitando desde logo que o mesmo seja analisado e votado com urgência. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende requisitos legais. Parecer da Comissão, Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Período das explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos. Nada mais a discutir é apreciar ou por encerrada a sessão.